em casa e Não, tá mas tá em complicado. tudo quanto é lugar. Tá tudo quanto é lugar assim, né, Estela? É verdade. Boa noite a todas as Mas- nossas participantes aí, né? Boa noite, boa noite. Vanessa, então assim, quem sabe Hum, tu te apresenta, né? pode, claro. E aí depois eu me apresento e a gente vai conversando um pouco, é um bate-papo, né? É um bate-papo gostoso que nós vamos ter hoje, né? Então, primeiro eu quero agradecer a você, Estela, o convite, né, da gente partilhar um pouco do nosso conhecimento e aprender também, né? Eu trabalho há mais de 25 anos na área de trânsito. Já fui instrutora prática, teórica, diretora de ensino. Hoje eu sou psicóloga do trânsito aqui do município de Canoas, né? Você é aí de Caxias, deve estar frio E aí, não tá? tá bem frio. Tá bem frio. E bem friozinho, né? Então, eu trabalho com a questão do medo de dirigir, com a questão das reprovações da prova prática de direção. Hoje a gente meio que limitou a falar sobre o medo de dirigir, né? Trabalho em consultório também, como você. Tenho aquelas pessoas que precisam, né? Precisam vencer a si mesmo, né? A se superar para realizar os seus sonhos, né? Quando você consegue superar o medo de dirigir, a tua vida acaba mudando, né? Você começa a Totalmente, né? perceber que você é capaz de muitas realizações da sua vida. Então eu acredito muito nisso e por isso eu levanto essa bandeira e abraço essa bandeira porque é muito lindo, muito gostoso de ver uma pessoa quando ela consegue atingir esse objetivo, né? E nós estamos aqui para ajudar, não é mesmo? É verdade. Para poder entender também, meu nome é Estela Mares e eu sou psicóloga clínica, né? Já fazem 23 anos e a minha bandeira do medo de dirigir começou nos anos 2000, aonde eu fui fazer um trabalho em conjunto, eu fui estudar com a Neuza Coraz, né, em Oh, Curitiba, e fui para São Paulo estudar com a Juscelane Veig. Olha bem, a Neuza Coraza era comportamental e não entrava no carro. A Cristina Veig era psicanalista, com 5 sessões de terapia semanais em psicanálise e entrava no carro. Então, a gente começando, né, Vanessa, a dirigir, a trabalhar com dirigir, imagina como fica a cabeça da gente, né? Então, tinha dois sim, modelos diferentes. E eu costumo dizer assim, ó, que a minha escola, ela é indefinida, porque eu trabalho com as duas questões sempre, tá? Dependendo, pego uma linha, ótimo. pego outra, a gente sempre tem que ter ferramentas e cartas na manga. Então, eu também sou psicóloga, sou instrutora de trânsito, nunca trabalhei como instrutora, só fiz cursos, mas acompanhei durante mais de 12, 13 anos os instrutores dentro do carro, que era o que a Uhum. Juscelane fazia, acompanhava em São Paulo, na Marginal Tietê. Foi lá que foi a minha Oh, escola, né? beleza. E aí, eu apavorada, né? São Paulo, pela Sim. primeira vez, com aluno com medo de dirigir, né? E aí vim para Caxias e comecei a trabalhar. Então, eu sou diretora de ensino, tenho carteira D. Então, a minha vida é o trânsito. E é isso que tu fala, a gente ergue a bandeira o tempo inteiro. Então, Com certeza. para quem está nos ouvindo aí, acho que a gente pode pensar, né? Tu trabalha mais com pessoas que têm problema com a prova, né? Isso? Prova e o medo de dirigir também, né? Eu Tá. também sou psicóloga clínica e o que eu percebo, sabe, ô Estela, é que existe um perfil psicológico para as pessoas que têm medo de dirigir, né? E esse perfil psicológico que tem a ver, sim, com a própria o próprio medo de ser criticado, né? Aí vem lá de uma situação já do passado, né? O que você vivenciou lá atrás, que faz com que você fuja das críticas, né? E isso faz com que aquela pessoa que é muito, ela não quer que seja a crítica não seja, como é que eu vou dizer assim, ó, algo que vá mais no seu Magoala mais? íntimo. Uhum, uhum. Exatamente. São pessoas sensíveis
né? São pessoas extremamente responsáveis, aquelas pessoas assim que errar para ela é o fim, entende? Isso faz com que essas pessoas acabem dificultando um processo que não é tão difícil. Porque assim, ó, o dirigir, eu ontem até, foi ontem, eu fiz um vídeo falando sobre isso, que o processo prático de direção, ele não é difícil, entende? O que é mais difícil é você conseguir mudar o teu mindset, é mudar o teu Justamente. pensamento, entende? É aquilo É, que você pensa sobre você que faz a diferença. Pode falar, desculpa. o meu filho entrou aí agora, queria dar um beijão para ele, o Gabriel, né? Meu motorista Legal. aí, né? E a Marisa, minha colega também. Uhum. Já que tu tá falando sobre trânsito e tu começou trazendo assim sobre uma das maiores dificuldades das pessoas, tá tomando chimarrão, eu tava tomando até agora. Não vou mais Ai, tomar, senão depois eu não ai, eu durmo. tô. Muito frio, muito frio. E aí, eu estava pensando aqui, eu tenho uma frase aqui que está no meu primeiro capítulo do livro que quero terminar este ano, né? E que a gente tem que pensar o trânsito como se fosse uma trama, né? Uma relação, uma rede de relações totalmente em movimento. O trânsito está sempre em movimento. É como um tecer. As redes são formadas no trânsito, elas nunca são iguais. É justamente isso, Perfeito, né? E aí, cada perfeito, ponto vai alterando toda a rede, tornando imprevisível esse tecer, né? E perfeito. aí, para as pessoas que têm medo, essa é uma das primeiras falas que eu tenho aqui, né? De dirigir, esse imprevisível é assustador. É tão assustador Uhum, que a cada novo ponto que a gente tece, né, aparece uma angústia ímpar e aí paralisa todos os novos teceres. Então, é bem isso que tu falaste, assim, ó, a pessoa tem medo da crítica, né, a pessoa não aceita a crítica e ela sofre com isso. Então, cada novo ponto nesse trânsito causa uma angústia para ela e ela acaba muitas vezes desistindo do dirigir por um erro que é perfeito. muito comum. Então, é exatamente o que tu falaste. Quem tem medo de dirigir? São pessoas que não são abertas à crítica, são pessoas muito inteligentes. Acho que eu adoro trabalhar com paciente com medo de dirigir, porque eles são inteligentíssimos, né? Tem uma Demais. capacidade de pensar que é maravilhosa, né? Então, são pessoas sensíveis, são organizadas, são práticas. Aliás, eu diria o seguinte, né? Se a gente descuida, eles querem até organizar a terapia. Eles até dirigem a É terapia, verdade. menos o carro, né? Não é verdade? Fala um pouquinho É aí, Vanessa. verdade. Sabe que são pessoas perfeccionistas. A bem da verdade, são os perfeccionistas. E ele leva o perfeccionismo em tudo na sua vida. Sabe? São pessoas que chegam para mim no consultório e dizem, Vanessa, eu não consigo compreender, eu lidero pessoas, eu consigo, olha, eu faço de tudo, mas o medo de dirigir é algo surreal. Eu digo, bom, pois é, então a gente tem que atacar aí, são suas crenças distorcidas, as suas crenças limitantes. Porque quando você diz para você que você não consegue, que é difícil, isso já é uma crença, entende? E você tem que quebrar essa crença. Uhum, Então, a gente uhum. começa trabalhando as crenças que a pessoa vai adquirindo no decorrer do Limitante, né? seu. Exatamente. Então, quando você faz com que ela entenda que o que está travando a ela é o pensamento distorcido que ela tem da incapacidade dela superar o medo, vai caindo a ficha, sabe? E em relação ao medo, você também é especialista nessa área. Enquanto não houver o enfrentamento desse medo, né? Não vai resolver. Eu sempre digo, não vai resolver. Eu sempre digo assim, olha, eu brinco muito com as pessoas que me procuram, que eu digo assim, olha, o medo tem medo de quem enfrenta ele, entende? Então, Uhum, uhum. se você mudar a balança do medo, né? O Uhum. medo está lá em cima e você está lá embaixo. Quando você enfrenta o medo e vai emparelhando a coisa, que o objetivo é emparelhar e não fazer com que você não tenha medo. Porque o trânsito precisa de pessoas com medo. Por quê? Uhum. Porque quando você tem medo, você é
Mais defensivo. cauteloso, defensivo, né? Exa Aham. exatamente. Então, eu sempre digo, eu dirijo há 30 e poucos anos, nem vou contar quanto tempo, na Estela a gente não conta, né? Ah, É, eu não, eu dirijo desde os assumo. 9. Eu dirijo desde os Pois é, eu 9 ouvi a anos, eu tua ganhei um live hoje. carro. É uma coisa assim que não tem nexo, né? Se olhar hoje é um crime, né? Com uma criança, né? E aí vai fazer o quê, né? Olha, eu ouvi isso na tua live hoje de É, é. manhã. Tá? Achei E, massa aquilo. e eu acho que sim, tu falas de uma coisa muito importante, assim, ó, dessas crenças, né? O quanto eu costumo falar do casamento da ansiedade com o medo, né? Quanto mais a pessoa começa a dirigir, mais começa a enfrentar o trânsito, menos ansiedade e menos medo. E aí esse casamento vai andando e ela vai conseguindo vencer aquele processo, porque é lindo, né? É lindo, é como se a gente É, fosse professora de alfabetização, né? bem por aí. Né? Eu tenho um capítulo também de uma professora que ela se instaurou como analfabeta automobilística, né? Que ela Ah, era tá. professora e não conseguia dirigir. Então, olha que termo lindo, né? Então, assim, é o casamento justamente de pessoas, é como se a gente fosse a professora de dirigir. Né? A professora que ensinasse Exato. realmente os primeiros passos do dirigir. E acho que tu falaste uma coisa legal que eu gostei também, Vanessa, que acho que o enfrentamento do trânsito, para quem tem medo, ele tem que ser muito cuidadoso, porque as pessoas Exato. já vêm muito traumatizadas por muitas situações delicadas, tanto familiares quanto escolhas erradas de instrutores. Tu que convive no É. CFC, quem sabe a gente troca um pouquinho isso também? Como eu vou te dizer assim, ó, hoje eu não estou dentro de CFC, né? Estou na Uhum. prefeitura de Canoas, mas eu trabalhei muitos anos como diretora de ensino e a gente começa a perceber que as pessoas com medo de. A minha irmã entrou aqui, ó, na nossa live. Beijo para minha irmã. Minha irmã mora A em Santa Raquel, Catarina, né? a A Raquel, 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 minha irmã. aí. Um Oi, beijão Raquel. aí. A Evenise, Eveni também entrou Eveni. legal. A Rita, Uhum. um abraço Rita. para vocês todos. Isso. Então assim, olha, você sabe que eu gostaria de trazer uma história que eu acho que vai ser bem legal. Eu tive um senhor que me procurou na autoescola, só para você ter uma ideia, ele com 70 anos, tá? E ele chegou para mim e disse assim: minha filha, eu vim aqui na autoescola porque eu sempre tive medo de dirigir. E como eu tô já na finaleira, eu disse: nossa, 70 anos tá na finaleira, né? Tem gente chegando a 100. Eu não queria morrer sem aprender a dirigir, porque isso é algo que está dentro de mim e eu preciso superar isso. Essa é uma história muito linda que ele conseguiu, é claro, né, dirigir, aprendeu a dirigir, porque aí entrou o querer, sabe? A questão do querer. Uhum. Uhum. E você só vai conseguir superar o medo de dirigir quando você quiser. Tá? Não adianta o teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, enfim, forçar algo que você não vai conseguir se você não quiser. Aí entra a questão da autoescola, sabe? Porque assim, ó, eu recebi uma mensagem essa semana de uma aluna que está num processo também de provas, enfim, e ela disse: eu não consegui passar na prova e a minha instrutora me chamou de burra. Então, Nossa. olha, foi. E eu disse: Hum. para começar, isso aí não é instrutor, porque uma pessoa que está ensinando alguém parte do pressuposto que ela tem que ter pelo menos um cuidado, uma Habilidades, né? paciência, Uhum. habilidade para Habilidades lidar. técnicas, né? Perfeito. Então, assim, eu tenho alguns instrutores que me seguem também lá no canal do YouTube, Também. aqui, Uhum. que legal. E eu sempre digo o seguinte: se não é a tua praia, vai procurar Não. outra profissão, Hum. porque isso pode traumatizar, né, uma pessoa. Vanessa, tu me faz pensar em algumas coisas, tá? A primeira coisa, assim, quando eu entrei pela primeira vez com o psicólogo no carro de autoescola,
Eu lembro, assim, nos anos 2000, já fazem 20 anos, uma colega olhou e pediu para mim, mas isso é fazer psicologia? Né? Aí eu me deparei assim, ó, uma psicóloga psicanalista entrava no carro em São Paulo e a Neuza Corazza, que era comportamental, não entrava no carro. E aí me deparei que a gente pode fazer psicologia desde que faça uma boa psicologia e desde que isso tenha Perfeito, um objetivo, né? E aí, e tu com falas certeza. também nessa coisa assim, ó, do querer. Né? O que, que significa para mim? A primeira consulta avaliativa é fundamental. O que, que eu costumo passar, pedir no primeiro momento para o aluno? Por que agora? Depois de 15 anos habilitado, agora. Porque aos 70 anos você quer se habilitar? Por que que com você... Eu já tive uma advogada com 30 anos de habilitação, tinha perdido inclusive a carteira, teve que refazer, né? Por que que tu está Uhum. buscando neste momento o tratamento? Então, aí tem gatilhos e tem situações que a gente observa. E aí quando tu fala a gente só vai superar se a gente querer. Eu acho que algumas necessidades psíquicas estão embutidas nesse querer. E é um momento que a pessoa elege por coisas pessoais. Uma separação. Eu observo muitos filhos entrando no CFC e as mães querendo retomar o dirigir. Né? Enquanto eles estavam na escola, Exato. elas não dirigiam. Aí, quando eles querem fazer a carteira, elas passam a querer dirigir. Então, são Sim. N fatores. Tu quer falar também um pouco sobre isso? A gente vai trocando, né? Olha, tu falaste tudo, né? Porque é esse Massa. querer, esse o porquê que você quer superar o medo de dirigir, é o que vai embasar, é o que vai segurar a Uhum, pessoa na hora, porque tu sabe, o medo ou tu luta ou tu foge, né? uhum, uhum. Então, e é exatamente isso que nós estamos falando, o porquê que vai fazer você enfrentar o medo, entende? Porque, lamentavelmente, nós, seres humanos, a nossa mente, ela, ela quer maré mansa, ela não quer demandar energia, né? Uhum. Ela não quer E intranquilidade, né? ela Ela não. quer, ela quer ficar naquela maré de tranquilidade. Aí quando você diz para uma pessoa assim, olha, agora nós vamos enfrentar esse medo, nós vamos enfrentar isso, a primeira coisa que vem é não vou suportar, sabe? E ela tende a fugir. Então, quando você me traz, olha, o porquê que você quer superar esse medo, é esse gatilho que a gente usa para fazer com que a pessoa continue no processo terapêutico de enfrentamento do medo. É Entende? É aí. justamente, né? Olha, entrou um colega meu da época de escola lá do ensino médio, o Volmar, que Ai, entende que que legal! ele sabe que eu dirigia muito precocemente num Fusca indo para a escola, né? Então eu Que acho maravilha! que maravilha, né? Eu acho que é importante isso que tu falas, assim, ó, do quanto a pessoa está investida naquele processo de dirigir. Alguns pacientes me perguntam, é com penso ou sem penso, do verbo pensar? Não, dirigir a gente tem que pensar, né? É como se fosse um Sim, processo de alfabetização, onde a gente tem todas as coordenações, né, estruturantes aí, em que a gente tem que pensar sobre o que é o carro. E eu acho que fundamental, de importância fundamental, é a escolha da pessoa que vai auxiliar o dirigir. Então, com eu sempre certeza. tive instrutores ótimos comigo, instrutores assim que eu posso indicar, instrutores que possam auxiliar e justamente como tu disseste, que possam olhar para aquele aluno de um jeito diferente. Porque o aluno vem com vergonha, ele sai com a família e ele erra. E eu gosto Exato. muito de trabalhar a família em todo o processo do dirigir, Vanessa, e eu costumo dizer assim, quando a gente sai do banco do motorista, do carona e vai para o banco do motorista, todos os outros bancos são modificados. Com Por quê? certeza. Porque eu indo para o banco do motorista, né, eu começo a fazer uma mudança muito grande na minha vida, e aí vai ter um caroneiro. Que caroneiro é esse?
né? É o meu pai, é o meu marido, é a minha irmã, é minha mãe. Como que fica essa história? Então, esses personagens são modificados, e eu trouxe na outra live, que eu achei bem legal, assim, um exemplo típico de uma menina em que ela tinha um bebê de 8 meses, que o bebê de 8 meses já tem a fase do estranhamento, né? E quando Sim. ela colocava o bebê no carro, que ela ficava no banco da frente ou de trás, independente, o bebê ia tranquilamente. O primeiro dia que ela foi fazer aula com a instrutora, o bebê ficou sozinho no banco de trás, aquela criança chorou a aula inteira. A criança já Eu teve a vi. percepção, né, de que Exato. não era o pai no volante. Não estava seguro. O Luiz entrou. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Você sabe, assim, olha que impressionante, né? A criança, ela também capta a ansiedade e o medo do ambiente, né? Então, isso aí é fato, né? Mas eu queria trazer uma situação aqui sobre a questão da ansiedade, que eu acho que é importante que a gente possa falar sobre ela. Primeiro assim, olha, aconteceu comigo, não sei se aconteceu contigo, porque você foi tão precoce na direção que pode ser que não tenha acontecido com você. Mas assim, primeiro é muito normal, principalmente quando você sai de um CFC, você pega a sua PPD, né? Bom, agora eu tenho o meu carro, né? Meu carro está lá e eu tenho que pegar meu carro, né? É muito normal a insegurança, tá? E essa insegurança, ela gera realmente uma ansiedade, né? É aquela coisa assim, será que vai acontecer alguma coisa? E você É tendo um os pai, pontos, né? É os pontos no trânsito, né? Os terceiros, né? exatamente. Então, pega ali um pai, uma mãe, você tem que mostrar para eles que eles podem liberar, vamos trazer uma situação da gurizada aí que está saindo da autoescola, você tem que mostrar para eles que você pode dirigir sozinho, eles podem confiar, né? Aí gera, em alguns casos, eu tive casos de adolescentes, 18 anos, com muito medo de dirigir, Já tive entende? também. Muito adolescente com muita dificuldade, habilitados, né? Habilitados. O examinador disse, ok, você está aprovado. O instrutor disse, você dirige bem. E aí, quando vai pegar o carro, o papai e a mamãe colocam uma Dá tudo insegurança. errado. Dá tudo errado. Aí começa a fazer coisas que nunca fez em aula, está fazendo ali. Então, o que, que eu digo? E casos também de mulheres, porque nós temos aqui, e é estudo científico, que mais de 90% das pessoas que têm medo de dirigir são mulheres. Nós temos ali poucos homens que têm medo de dirigir. E aí é um ponto que eu queria falar com você, que também entende bastante dessa área, que nós temos uma sociedade onde a criança, se é menina, ela já recebe coisas de mulher, né? Tipo, Uhum. panelinha, Boneca. bonequinha, enfim. Então quer dizer que a mulher é apta para administrar uma casa. E o menino vai lá e recebe carrinho. Então quer dizer, ele tem por obrigação, desde criança, administrar o veículo. Ó, o E aí, o Rubens que que fala aqui, ó, Vanessa, sofro muito preconceito porque sou homem. Depois eu vou trazer uma história olha, de um. Pode falando, Vanessa, desculpa. Cortei e teu. Rubens, é isso mesmo, porque a sociedade acha que os homens têm a obrigação de dirigir. E eu digo o seguinte, e isso eu acho que acalma bastante os corações, que eu digo o seguinte, tá tudo certo, entendeu? Você tem Uhum. o direito de ter medo, você tem o direito de não querer dirigir, porque isso parte de você. Você quer superar o medo? Ah, é algo que você realmente quer dirigir? Porque a gente tem que parar de rotular o homem como se ele tem que dirigir, entendeu? E parar de rotular a mulher, tipo, você não nasceu para isso, entende?
E quando a gente parar com isso, e aí quebra aquelas crenças que nós falamos lá no início, você tem que quebrar essas crenças. Mulher é um perigo constante na direção. Balela. Eu trabalho na área de trânsito e eu vou dizer para vocês, assim, que as mulheres são aquelas que menos erram no Causam. trânsito, Menos causam causam acidentes. problemas. Por quê? Porque existe aí uma questão já uterina ali, né? Da questão do cuidado. Normalmente são as mulheres que estão levando seus filhos, não é mesmo? Então a gente tem um cuidado maternal aí envolvido também. Então é um conjunto de coisas que a gente tem que parar e dizer o seguinte: olha, tá tudo certo, vamos acalmar. Sabe? Não tem que se deixar levar pelo que a sociedade quer, o que a família quer. A gente tem que olhar para o que o indivíduo quer. O que você É, quer, afinal? logo que eu comecei nos anos 2000, não se tinha muita literatura sobre dirigir, né? Não se tinha, né? Tu também sabe disso, a gente não tinha base nenhuma, a gente não tinha um livro que pudesse falar disso. E aí, exatamente o que tu fala, logo depois a Neuza Corazza trouxe, assim, uma das causas do não dirigir, né? Ela trouxe justamente isso, que tem muito a ver com a questão dos papéis, o papel do homem e o papel da mulher, porque a mulher, né, a menina ganha panelinha, bonequinha, e o homem ganha as rodinhas e o carrinho. Então, quanto é importante isso, e eu lembro de um filme, adoro cinema, né? Eu lembro de um filme chamado O Sorriso de Mona Lisa, em que a Julia Roberts era professora nos anos 60. Tá conseguindo, Vanessa, me escutar? Tô. Vanessa? Não, agora. Oi. Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi? Oi, tô te ouvindo. É a minha internet que tá ruim ou é a tua? Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo bem. Tá bem. Eu tô te ouvindo bem. Aí, a Julia Roberts, nesse filme, Sorriso de Mona Lisa, ela era professora de belas artes, algo assim, e ela ensinava as mulheres a cozinhar para os chefes dos seus maridos. Né? Então, para a mulher cabia esse papel. A mulher não tinha um entendimento realmente da velocidade, das rodas, porque isso é uma coisa que vai incorporando na gente, o dirigir. E eu costumo sempre dizer assim, Vanessa, uma coisa a gente está do lado do banco do carona, outra coisa no banco do motorista, e eu, como vivi muitos anos no banco de trás, acompanhando motoristas com medo junto com os instrutores, eu tenho uma noção perfeita de estacionamento quando eu estou no banco de trás. Eu sei exatamente se a pessoa vai subir no cordão ou não. Porque eu vivi tanto isso no meu cérebro, Sim. Né? Então, o cérebro da gente se programa. Então, é isso que a gente tem que compreender. Nós somos seres que estamos em aprendizagem. Demora para que a gente possa internalizar isso. Então, se eu durmo de um lado da cama e passo a dormir de outro, eu vou ter uma dificuldade para me adaptar. E a mesma coisa o banco do carro. Quer falar um pouco sobre isso? Olha, eu achei bem interessante quando tu traz a questão do aprendizado, né? E quando você também traz a questão de que nós estamos aqui nesse mundo realmente para aprender. E quando a gente entra no processo de aprendizagem, requer o quê? Treino. Porque quando você é um aprendiz, você erra, entende? E as pessoas que têm medo de dirigir não aceitam seu próprio erro. Então, quando você parar de se cobrar tanto, sabe? E aí é que tá, quando a gente para de se autoflagelar, como eu falo, né? Que fica bem mais fácil a pessoa entender, porque somos seres eternos aprendizes. Então, se você se permitir aprender e não se culpar pelos erros, que aí entra a questão do instrutor, sabe? Quando eu era diretora de ensino, eu sempre procurava fazer com que os instrutores compreendessem que aquela pessoa que está ali, ela está frágil. E você, está me ouvindo? Você ali naquele momento, você é o detentor do conhecimento. E você tem que transmitir esse teu conhecimento para aquela pessoa que está no processo. E tem casos, e aí vai de uma questão de perfil psicológico, que aí seria, a live ia durar 24 horas para a gente poder trabalhar essa questão.
Mas tem aquelas pessoas com perfil psicológico difícil, que ela não se permite errar, ela fica se autoflagelando, se xingando. E o professor que está É, ali do lado, ele tem que ter esse jogo de cintura para poder trazer a pessoa para uma questão assim, olha, tá tudo certo, tá tudo bem errar, vamos lá, vamos de novo, sabe? Porque senão, o que acontece? Até o que você fala para o candidato que está ali, e isso entra para os habilitados, eu estou falando da questão até dos uhum, uhum, habilitados, né? Aquela uhum. pessoa que já passou pelo processo e vai procurar um personal drive aí, uma escola de habilitados, e esse profissional, ele precisa captar, ele precisa ter esse feeling para compreender que pessoas vão ter perfis psicológicos diferentes. E você vai ter que ter estratégias para poder, Diferente. exatamente, para poder lidar com esses perfis, entende? E eu entendo também, me permite assim, que a dificuldade para um ser humano adulto, né, todo detalhista, todo obsessivo, todo planejado, todo organizado, porque normalmente quem tem medo de dirigir são pessoas que são muito planejadas, organizaram toda a vida. Né? Então, eles Sim. já estão adaptados profissionalmente, alguns têm 2, 3 pós-graduações, né? A família está toda estruturada, já comprou o carro que vai dirigir, né? Uhum. Ainda não está, mas já comprou, já está lá na garagem esperando dirigir. Então, eles não sabem lidar com etapas. Por quê? Porque profissionalmente não lidam com etapas. Eu costumo falar muito sobre os professores e os contadores, né? Eu não estou Nossa, discriminando a profissão, eu estou não, falando que jamais. essa profissão, o contador é muito exato, né? Uhum. 1,21 mais 1,22 é 2,42, não é 2,43. Então, essa rigidez da numeração, né, fica interno dentro. E o professor, eu costumo também falar muito que o professor, ele tem uma sabedoria, ele é o dono do espaço e do campinho dele. Então, para ele Uhum. entrar num carro e reaprender a dirigir, quanto ele sofre com isso. Então, a gente tem que baixar, enquanto instrutor, né, toda essa guarda, toda essa questão, essa crença que ele tem, ele é dono do campinho, ele Exato. dá aula o tempo todo, né? E aí, e outra coisa, o enfermeiro não pode errar, não Exato. pode errar. Médico, Em médico, momento médico, eu tive casos assim, ó, professores, médicos, essas profissões que exigem a detenção do conhecimento, né? O cara é aquele detentor daquele conhecimento, ele não admite que ele não consegue dirigir, sabe? É impressionante. E isso já vem de muitos anos, né? Quando eu ainda estava em sala de aula, dando aula para a primeira habilitação, condutores infratores, enfim, eu percebia muito isso. Né? E os instrutores, quando vinham conversar comigo, diziam assim, eu não consigo compreender como uma professora tem dificuldade em aprender a dirigir. Né? é isso aí, E, isso é importante. Então é importante isso, que a gente possa fazer essa leitura e essa compreensão, que é um ser humano que está nos procurando, né? Já tive isso. psiquiatra, tratei Uhum. psiquiatra, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Ele tem a sabedoria dele. E assim, ó, é um trabalho muito rico e rende muito. Né? Rende em que Perfeito. sentido? É uma pessoa que já vem com sérias características, né? E nos traz muita sabedoria junto, mas é uma pessoa que está te procurando, assim como eu procuraria um psiquiatra para tomar uma medicação, assim como eu procuraria um médico para curar o meu estômago, a minha dor de cabeça, a minha dor na unha. Então, Uhum. ele está nos procurando e está nos colocando um grau de confiança para auxiliar no processo de dirigir. E aí que vem a grande questão, né, Vanessa? A gente não Sim, pode olhar com olhos de que aquela pessoa não é capaz, ou porque como ela tem uma diferença numa sociedade, a gente não pode ajudá-la. Ela está só perfeito. frágil, ela está frágil naquele momento com aquela questão. Eu diria assim, ó, balizando isso, bem balizando, sabe? Eu acho que ela precisa aprimorar uma área da vida dela. E se ela aprimorar essa, ela vai abrir todo o resto que ela não está conseguindo enxergar, né? Você sabe que o que você acabou de falar
eu tive alguns casos, eu queria trazer um caso específico de 20 e poucos anos atrás, que essa história é bem interessante, que foi o marido e a mulher, que já era uma mulher já de 50 e poucos anos, na autoescola na época, e o marido chegou lá e disse o seguinte, eu trouxe a minha mulher aqui porque eu disse para ela, ou você aprende a dirigir, ou você vai fazer uma plástica. Como ela tem os dois, ela optou, entendeu? Vou aprender a dirigir. Nossa, Uhum, nossa. foi uma coisa bem surreal. No primeiro dia de aula, oi, Oi? no primeiro dia de aula, eu que fui dar aula prática para ela, é, eu disse para ela, tá, mas vem cá, por que que você quer aprender a dirigir? Aí ela disse, olha, eu quero aprender a dirigir porque eu brigo demais com meu marido quando eu tenho que ir no mercado fazer compra. Né? Ele quer ficar deitado e eu quero ir no mercado, eu preciso aprender a dirigir. Bom, beleza. No primeiro Vamos lá. dia, no primeiro dia de aula, eu me lembro que eu dava aula em Sapucaia do Sul, aqui na região metropolitana, e no local onde eu dava aula, era um local bem tranquilo, era uma reta, uma avenida, e do outro lado dessa avenida tinha um supermercado. E aí eu disse para ela, quando a gente estava quase passando pelo supermercado, porque ela disse que foi aprender a dirigir para ir no mercado. Aí eu peguei a direção e disse para ela o seguinte, Fulana, olha para o lado. Eu disse, não, olha para o lado. Ela olhou e disse, está vendo o mercado? Você não vai aprender a dirigir para ir no mercado, porque nós já passamos do mercado, entende? Você vai aprender a dirigir para ir ao mundo. E quando isso fez um sentido tão grande para ela, que tirou a carteira, foi até no meu casamento, olha, eu já sou casada há mais de 20 e poucos anos, 25 anos, ela foi no meu casamento, então assim, isso fez uma diferença, então o ponto-chave é esse. Para que você quer, afinal? Se você está se limitando, eu quero dirigir para ir ali, você vai ficar limitado. E para ir ali. Eu já tive vários casos de pessoas que não conseguem dirigir em Porto Alegre, não conseguiam dirigir em Porto Alegre, porque só dirigia aqui nessa região metropolitana, que é mais tranquila. Hoje até nem tanto, né, tão tranquilo, mas antigamente era mais Sim, tranquilo, era. Uhum. né? Eu não vou a Porto Alegre. Mas por que que tu não vai a Porto Alegre? Se o que você faz aqui, você faz em Porto Alegre. Porque muitos carros, tá? Mas e o que que tem que, sabe? E quando você E começa a dar a dirigir sentido, para sua você começa a vida. dar... Exato, você se liberta de Dirige a dirigir. vida. E Dirige a dirige a vida. vida, né? O que eu acho mais lindo, Vanessa, assim, ó, para mim, a primeira sessão e a última, para mim, são assim, balizadores marcantes do dirigir, tá? A primeira Perfeito. sessão, porque a palavra que aquele paciente me traz, se aquele paciente me trouxe a palavra que ele ficou capturado num erro que ele teve, porque eu lembrei agora de uma cena de uma paciente que me trouxe no primeiro dia que ela adoraria passear numa avenida importante aqui, com o braço para fora e com uma maçã na mão. Olha, Sim, né? Tem que dirigir com as duas mãos. Mas para ela, aquela fantasia era muito grande. E a gente passou durante todo o processo dela trabalhando essa sim. possibilidade, né? O que que era essa maçã? A maçã do amor, né? A maçã da vida. Ela queria encontrar o amor próprio, a vida própria. Então, olha que rico. Então, para Lindo mim, isso. isso é fundamental. Então, a lindeza das palavras. Então, a primeira sessão, para mim, assim, ó, é balizadora em todos os aspectos do medo de dirigir. Porque se eu percebo que aquele sujeito que está aí, né, ele me Uhum. traz uma palavra chave, é aquela ali que a gente vai usar. Lembrei de uma outra paciente, desculpa a brincadeira, cagada Ah, zero. pô. Ela não podia fazer, ela não podia, né, não podia errar, cagada zero, né? E assim, ó, e nós ficaríamos aqui, eu acho que o ano inteiro falando não de Sim. pacientes, mas de histórias de pessoas que superaram o Situações. medo de dirigir. E Uhum. quando um dos nossos ouvintes aí falou sobre os homens, sim,
É muito preconceito. Eu recordo que eu atendi um rapaz já faz mais de 17 anos e ele me dizia que os colegas de trabalho diziam para ele que ele dirigia como mulher, porque ele Olha só. aprendeu a dirigir dentro de normativas do trânsito. E aí ele era ainda muito precoce, muito cru, e aí ele ouviu essa piada. Então, quanto isso machuca um homem também, e quanto machuca uma mulher, quando ela chega e diz assim, todas as minhas amigas foram na janta de carro, menos eu. Uhum, com certeza. Né? Então, Uhum. como dói isso no íntimo, e aí quando a pessoa chega e te diz assim, eu consigo ir ao supermercado. Que riqueza isso, né? É, é, é inadi- Exatamente. é inas- eu não consigo imaginar isso. Como que eu não vou ao supermercado? Sim. Tu sabe que aí entra o processo que eu trabalho bastante dos recém-habilitados que têm esse medo de dirigir. Oi, Valdir, tudo bem? Ah, as pessoas que recém-habilitadas, que têm aquela prática da autoescola, que precisam treinar, né, o seu Uhum. carro, Inseguras. Uhum. inseguras, com medo. O que eu digo? Assim, ó, você não precisa querer sair com seu carro para ir num trânsito intenso, fazer o aclive, sabe, estacionar entre dois Uhum. carros. Não, porque isso vai gerar ansiedade. O que eu digo para essas pessoas? Começa do carro da garagem. Sabe? O fato de você Uhum. sentar atrás do volante, você ser o detentor do poder naquele momento, porque opa, é ali que você vai mostrar para você mesmo, porque é um diálogo interno ali naquele momento, sabe? E se o teu diálogo interno é um diálogo de pavor, as tuas emoções elas vão, ó, vai ficar muito maior do que a tua razão. Então, o que acontece? Eu digo assim, ó, você tem que conversar com o teu self-talk, você tem que conversar com você, você tem que chegar para você e dizer assim, não, calma aí, vamos baixar a adrenalina, vamos fazer com calma, eu sei o que eu tenho que fazer, porque você precisa conversar com você. Agora tem um detalhe, tem aquelas pessoas que já são habilitadas, mas elas faz muito tempo que não dirige, perdeu a prática. Então a gente tem que ser objetivo. Não adianta você querer sair com seu carro porque pode dar algum problema, né? Então Uhum. procure pegar algumas aulas com É um personal limite, da. né? Uhum. Exato. A Uhum. pessoa ela tem que ser crítica neste sentido. Eu sei Aí, dirigir. Vanessa, aí eu entro numa questão que é fundamental, inclusive assim, teve o primeiro congresso do medo de dirigir online, foi em, acho que 2017, 2018, né? E o meu trabalho naquele momento foi falar sobre família, né? O quanto, Legal. aí tem uma questão aí, ó, a Mayara diz assim, eu já dirijo, mas na hora do exame me dá um nervoso, né? Dá um nervoso. Sim, Então, é justamente isso. O que eu queria trazer? A família é de fundamental importância, porque o aluno vai lá, ele faz a prova, os recém-habilitados, né? Fazem a prova, o examinador disse ok, né? Vanessa, você está uhum, pronta, você está habilitada, você pode dirigir. Ele te aprova, tá? perfeito. Mas aí vem a família e não te aprova. E aí você já não Uhum, sabe se você sabe dirigir ou não sabe. O que acontece com relação a isso? O que a gente observa? Que justamente a pessoa precisa ter uma etapa e um processamento interno para conseguir dar conta do dirigir. É um aprendizado. Então, a gente tem que ir em etapas, devagar. E aí vem a família, né? Normalmente diz, não, mas só um pouquinho. Mas o que você aprendeu na autoescola? Mas o que aquele instrutor te disse? Mas sim. só pode ter comprado carteira, que não existe isso, né? Então, Uhum. veja a situação. E aí aquela A pessoa pessoa está no vai meio, se... né? Está no É meio disso tudo. isso, e ela vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, e cada vez que ela tem que pegar o carro, ela acaba não dirigindo. E aí o que acontece? Aí o primeiro ano ela não dirige porque ela está ainda no processo, e o segundo PPD. lá de PPD, né? E aí o Uhum. que acontece? E ela acaba não dirigindo. E aí E fica. quando acontece uma situação que ela tem que dirigir, imagina a confusão que é, né?
sim. E é isso aí que vai corroborar para aumentar esse medo de O medo. dirigir. Então, assim, o que que eu normalmente eu converso com as pessoas e eu digo o seguinte: se você já tem prática de direção, você saiu da autoescola, você estava dirigindo direitinho o carro da autoescola, pega o teu carro sozinho e tira da garagem. Não deixa pai e mãe sentado do lado. Você assim, olha aí de fora, tá? Procure sentir você como o detentor Do dentro do poder. veículo. Do Uhum, poder, exatamente, porque o carro dá uhum, poder, né? uhum. Ah, vai numa padaria de carro. Vai com Vai comprar um calma. pãozinho. Um Vai comprar um pãozinho. Aham. pãozinho, Uhum. sabe, dar uma volta na quadra. Vai se apoderando do teu saber, né? Porque a pessoa sabe. São casos raríssimos de pessoas que passam numa prova sem ter condição de passar. A É grande verdade, porque a maioria, prova é muito exigente hoje, né? Uhum. exato. E assim, olha, o Estela, eu vejo assim, olha, que quando a pessoa começa a se ligar, que você não tem que mostrar para pai, mãe, marido, Para tio, ninguém. tia, você tem que mostrar para você. E quando você está sozinho, você vai puxar da tua mente o que você tem que fazer. Enquanto você tem um pai, uma mãe do lado, você quer mostrar para eles que você sabe fazer. E existe uma diferença aí. Porque você vai errar. Porque quando você quer Justamente. mostrar, você vai Uhum. errar. Vai errar. Entendeu? Aham. Sim, seria a mesma coisa que a gente querer mostrar uma coisa aqui, mas a gente está começando, né? Ah, Exato! e aí a gente acaba errando. E tu falaste uma coisa muito, muito, muito legal, assim, ó, que realmente quando a gente começa a dirigir, a gente fica, a gente quer mostrar para o mundo que a gente sabe. E é o Exato. contrário que a gente deve fazer. A gente tem que começar devagar, com processos muito simples, né? Porque o dirigir envolve uma gama de comportamentos e de aprendizado. Né? O nosso Exato. cérebro tem que ser reprogramado para começar a dirigir. Se nós não reprogramarmos o nosso cérebro, a gente não vai dirigir. Então, é justamente isso. E principalmente as pessoas recém-habilitadas sofrem mais. Né? Exato. Eu queria trazer um exemplo da analfabeta automobilística, que ela se instaurou, né? E eu queria trazer um exemplo assim, Vanessa. Nós temos ainda, acho que uns 5, 10 minutos no máximo, né? Essa moça era uma professora, né? E aí ela não conseguia dar conta de dirigir, não conseguia dirigir, e o marido dela teve que ir para o exterior e ficar 2 anos. E ela ficou com Uhum. os filhos pequenos aqui. E ela me procurou e ela me dizia assim: eu me sinto um polvo. Me sinto um polvo. Ela dizia assim, porque é o contrário. É tanto pedal para 2 pés. Eu não consigo compreender isso, né? E lá se foram Querida. assim, e aí que tem a grande charada, que eu acho que é importante que a gente está falando, é da primeira entrevista. Quando a gente fala aí na primeira entrevista, por quê? Qual era a história dela? A mãe não dirigia, e o pai, durante toda a história dela, desmontou 8 carros na garagem. Ele também não Uhum. dirigia. Então, a Meu Deus. fantasia que ela tinha era de que carro não tinha não tinha um poder, que carro era para ser destruído. O pai desmontava e não montava. E aí o que, que aconteceu? Ela passou a fazer aulas, ela fez 246 aulas durante um ano, Uhum. e ela assim, ó, ela saía travada das aulas para poder dirigir, para fazer a sua habilitação. Ela passou na primeira prova, mas a sensação que ela tinha é essa. E mais uma questão, ela só me procurou pelo seguinte: uma noite ela estava dando aula no EJA e uma Uhum. aluna dela que não conseguia juntar o A mais o I para fazer ai para escrever, saiu dirigindo no Entendi. estacionamento e Aí ela ela se estava na ligou, parada do né? ônibus. Ela se Isso, ligou, e ela né? pensou, isso, né? Então, eu Pô, acho que isso é legal. Isso é legal para a gente parar e pensar, né? O sofrimento realmente que ela tinha de ficar lá na parada do ônibus e a aluna que não conseguia aprender a ler e escrever estava dirigindo. você sabe Né? que, trazendo essa questão e já juntando, linkando, o quanto que os pensamentos e as crenças negativas sobre o ato de dirigir é notório nas pessoas que têm esse medo.
né? A pessoa que tem medo de dirigir, você pergunta, mas vem cá, por que que você tem esse medo? Ah, eu tenho medo de bater, eu tenho medo de me machucar, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, né? É toda uma questão Estragar o carro. negativa, toda uma questão negativa que envolve o ato de dirigir. Quando você começa num processo de mudança de crenças, mudança de comportamento em relação ao medo de dirigir, você já começa a ver o outro lado da moeda sobre o ato de dirigir. Por que que dirigir é bom, Muito afinal? legal. Uhum, Né? uhum, É bom para quê, afinal? Para que que você quer uhum. superar o medo de dirigir? O que que tem de positivo nisso? E aí a pessoa começa a perceber que você mudando o foco, você mudando, você botando concentração naquilo que realmente vai fazer você superar o medo de dirigir, para quê, por que você quer, quais são as vantagens que você vai ter superando o medo de dirigir, aí bom, aí já começa a fazer uma diferença, entende? Muito Aí a grande, pessoa, muito grande. muito. E aí começa a cair as fichas e a pessoa começa a se ligar, entendeu? Então eu não sei, acho que já estamos aí já Tá bem no finalzinho, né? no Eu acho que a gente finalzinho. vai ter que voltar, né? Porque a gente não conseguiu dar nosso recado, né? Aqui total. Eu adorei fazer uma live contigo, porque eu acho que são experiências fantásticas, né, Vanessa, né? Sim, A tanto A tu tem. Karine, que é ergonomista e que trabalha comigo em perícias, ela entrou agora. E é bem isso aí, o tema é tão lindo trabalhar com pessoas que têm medo de dirigir, porque a questão maior é o resultado final, né? Exato. É aquele encanto, quando a gente olha para um aluno que chegou não dirigindo e ele sai dirigindo e ele, às vezes, ele não quer nem parar para se despedir da gente, né? Ele sai, ele voa, né? Exato. Ele vai Com embora e diz assim: certeza. olha, qualquer coisa eu te procuro. E aí é aquela coisa, né? De vez em quando vem os pit stop, né? Bom, a gente Sim, termina o tratamento, mas daqui 5 meses, 4 meses, a gente marca o pit stop, se precisar. E é bem assim, ó. E eles decolam. O decolo. dirigir é lindo porque decola para a vida. Né? É o decolar para a Exato. vida, é aquele encantamento que a pessoa fica pela vida dela, porque o direito de ir e vir que ela vai ter aí é muito grande. E quando tu fala na questão Perfeito. negativa, né, que envolve o não dirigir, como realmente quem tem medo de dirigir vem com um preconceito de que é incapaz de aprender, Perfeito. Só né? para juntar, lembra da história daquela senhora? Ou tu dirige ou tu faz uma plástica? Menina, Isso, depois que ela fez a carteira dela e muitos anos depois eu a vi novamente, né? Ela foi no meu casamento, depois a gente perdeu o contato, enfim. Ah, menina, eu encontrei com oi, ela Ana. assim, eu encontrei com ela no mercado e aí eu disse: "E aí, como é que você tá?" Ela disse: "Ai, menina, você não acredita. Eu já vou para tudo quanto é lugar, eu vou com minhas amigas. Meu marido não quer, fica em casa, eu vou lá, faço tudo, estou super independente." E aí entra o que você falou, sabe? A pessoa muda, sabe? A pessoa parece que é outra pessoa, ela se É, liberta. às vezes, assim, entro em alguns lugares que eu me deparo com pacientes estacionando e colocando o carro no estacionamento junto comigo. Eu paro e tiro uma foto, assim, ó, e mando de volta para elas assim, e fico maravilhada com aquela situação, porque é todo um encantamento de alguém que chegou tão fragilizado e saiu tão emocionado com toda essa situação. O quanto é importante, né, passar por um Sim, processo. Eu digo assim que é um processo de cura psíquica que envolve melhorar-se interiormente, não só com relação ao medo de dirigir, mas como a pessoa que tem medo de dirigir, agora a gente pode falar mais um segundinho assim, ela tem medo de dizer não também, né? ah, São pessoas nossa, que aí é têm outra muito, ferida. e elas começam a descobrir que elas podem dizer não, que elas podem dizer para a pessoa que divide o carro com elas que naquele dia o carro vai ser delas. Né? Porque elas Exato. confundem o não com uma descortesia, o não com uma maldade. Então, são pessoas que podem opinar e que elas não estão errando nas suas opiniões.
Com Então, a certeza. sensação que elas têm quando elas erram, né? Elas vão falar alguma coisa, elas estão errando. E o medo da relação do não, a reação do outro com o não que elas vão dar, porque elas não são acostumadas a dizer não. Você sabe que eu tenho alguns casos lá no YouTube, que eu tenho um canal lá no YouTube, então o pessoal bota mensagens lá, e teve um caso que é bem exatamente isso que você falou, sabe? A mulher diz assim, quando eu ando com o meu marido, ele me chama de burra, ignorante, que eu só sei fazer tudo errado, isso me deprime, isso me bota para baixo. Aí claro que a gente não vai entrar no mérito da relação do casal, porque isso aí não é comigo, né? Não, até nem estou sendo contratada para trabalhar essa questão, Uhum. mas eu digo para ela, vem cá, por que que você tem que estar dirigindo com o seu marido do lado, É sabe? isso aí. Aham, aham. Qual é a necessidade que você tem de que ele confirme uma coisa? Porque assim, ó, o teu personal drive que tá ali para te auxiliar com isso, ele é teu marido. O papel dele é ser teu parceiro da vida. E o personal do personal drive é outro, não é verdade? É E o outro. meu papel E contigo é outra, outro. Aham. então, assim, eu sempre digo, olha, gente, se coloque no lugar do marido. Porque a gente tem que fazer a pessoa também se colocar naquele lugar. O marido Boa, não boa. tem, Aham, boa. não tem Aham. pedais auxiliar do lado. Ele não tem Não não tá tem a preparado? destreza, ele não tem preparo profissional para lidar com uma situação de risco, tá? E você está num processo inicial, você tirou sua carteira, você está ali com o teu medo de dirigir, você vai errar. E como que essa pessoa despreparada que está do teu lado, sem pedais auxiliares, opa, Uhum, você, uhum. como é que você Consegue quer que dar essa pessoa conta, dê né? conta e não te xingue, não grite, não fale alto? É difícil, entende? É muito difícil isso. Então, o que que eu digo? Eu digo o seguinte, olha, você não tem necessidade de estar com um parente do lado. Se você vê a É isso aí. necessidade de, bom, ainda não domino direito a máquina, eu tenho medo de dirigir sozinha, então procure um personal drive, vai lá numa uma escola de habilitados, pegue umas aulinhas para você ter mais confiança em você. E tem personal que vai junto contigo no teu carro, então é uma Sim, nosso pessoa trabalho é preparada. assim. É, nosso trabalho Exato. é assim. E o meu trabalho também, Vanessa, é fazer um trabalho de acompanhamento com o aluno com o carro dele e o personal drive vai atrás, vai fazendo o acompanhamento. É um comboio que a gente chama, né? Sim, Vanessa, falta 1,55 minutos, né? Então, assim, é bem legal o comboio, o acompanhamento, porque a pessoa o primeiro dia que ela vai usar o carro para o trabalho, personal drive 7h30. Tá lá na casa dela esperando, não tem ninguém do lado dela, tem alguém que realmente ela confia. Isso é perfeito. importante. Vanessa, eu queria assim, ó, te agradecer de paixão, tá? Ai, Acho que a querida, gente eu que pode falar agradeço. muito ainda. De repente, na semana que vem a gente consiga aí, né, fazer mais uma É, live. Eu sei que a gente está bem perfeito. apurado, né? Hoje é minha Sim, sim. segunda do dia, né? Pois é, Ah, assisti a é, toda manhã maravilhosa. a síndrome de Peter Pan, né? E assim, Adorei. ó, assim, muito obrigada para quem nos assistiu, muito obrigada para quem está nos acompanhando, né? E vai ser um prazer novamente estar contigo. Dá tuas palavras finais aí. Quero agradecer o convite, foi maravilhoso esse bate-bola, né? Essa troca de experiências. Muito obrigada às pessoas que estavam aqui junto com a gente, né? Com certeza vamos nos ver aí de novo, vamos trazer outros temas que dentro da área do trânsito, enfim, até para aprender a lidar com um pouco desse sentimento tão angustiante que é o medo da prova prática de direção, o medo de aprender a dirigir, né, Uhum. Estela? Isso, E eu só tenho a agradecer a eu também. você por Gratidão. esse convite maravilhoso, tá? Te faço um convite, então, na corrida, vamos fazer uma próxima live para não habilitados. Tá Bora bem? lá, Tá bem? vamos fazer sim. Tá Um terminando beijo, aí. Beijão para tudo de todos. bom. Boa noite. Obrigada por Boa ter nos noite, boa escutado. noite.